Verônica Silva, sou professora de pintura em tecido. Primeiro eu quero agradecer esse espaço que o Clube Silvinha Borges está proporcionando para nós, artesãs. Eu fico muito feliz de fazer parte desse clube, principalmente pelo legado que a Silvinha deixou pra gente. Então hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode pintar uma linda toalha de lavabo e o tema vão ser flores. A gente vai aproveitar a primavera e vai pintar papoulas cor-de-rosa. Bora lá para a aula! Nós vamos usar para preencher o pincel 421. Ok, eu sempre falo para vocês que esse pincel não é feito para preencher, então o que eu faço com ele? Eu corto ele no comprimento, ou seja, na altura, na verdade, né? E aí eu deixo ele um pouquinho mais durinho, que a gente chama de filamento firme, para poder preencher. Vê, por que você vai usar esse pincel que você sempre recomenda para não usar no preenchimento? Porque a papoula tem pétalas bem delicadas e com algumas nuances, então eu vou ter que colocar 2, 3 cores nas pétalas para deixar bem delicadinha. Então, por isso, vai ficar mais fácil trabalhar com esse pincel. Por que eu gosto dele? Porque ele é bem achatado, tá vendo, ó? Ele é bem fininho, então ele chega bem nos cantinhos. Bom, chega de papo, vamos começar. Já deixei as cores separadas, conforme eu for usando eu vou falando para vocês. A gente vai começar então pelas pétalas que estão mais embaixo. Vou usar aqui um pouquinho do nosso rosa escuro, tinta na pontinha do pincel, o rosa escuro vai vir aqui nesse cantinho e vai subir. Vou trazer até mais ou menos a metade. Vou deixar só um pedacinho sem preencher. Lembrando que ao preencher com esse pincel, a gente tem que colocar mais tinta do que nós usaríamos com outro tipo de pincel, porque esse pincel, ele não é feito para preencher, ok? Vou pegar um pouquinho do nosso tutti-frutti e colocar, ó, na pontinha, puxando para dentro, com movimentos leves, levantando o pincelzinho no final. Então, aqui eu tô usando o 421, número 6, para poder preencher. Na verdade, eu acho que esse aqui é o número 8. A marquinha saiu, ó, mas pelo tamanho, eu acho que esse aqui é o número 8, tá? Para vocês aí que adquirirem pincéis novos, infelizmente, a marquinha sempre sai, né, do tamanho do número, do tamanho do pincel. Vocês podem colocar um pouquinho de base de unha incolor, ou até mesmo verniz, né, algum verniz geral, para poder manter aí a numeração e vocês não se perderem, tá? Vejam que eu já fiz um leve detalhezinho nessas pétalas. Vou pegar um pincel menor, dessa vez o 421 sem corte, tá vendo? Ó, ele tá inteiro no comprimento. 421, número 4, e vou fazer umas áreas mais escuras. Vou trabalhar aqui com o vermelho queimado, bem pouquinho, ó. Vou deixar essa parte mais escurinha. E vou fazer uma leve dobrinha também aqui. Vou lavar, tirar o excesso de tinta do pincel no paninho. Pode lavar se quiser, mas não tem necessidade de lavar. Eu só tirei o excesso de tinta no paninho. E vou reforçar a minha dobrinha aqui na ponta, ó. Sempre trabalhando a pontinha do pincel delicadamente, detalhe por detalhe. Bora fazer essa aqui de baixo agora. O que eu vou fazer? Vou preencher ela até aqui, mais ou menos, com rosa escuro. E nessa parte aqui, eu vou colocar um pouquinho do tutti-frutti. Então, bora lá. Preenchido, vou trabalhar agora com 421, número 4, sem corte, para que a gente possa fazer os detalhes. Veja que eu tô fazendo detalhe pétala a pétala, ou seja, não espero secar para depois fazer novos detalhes. A gente já vai fazendo os detalhes com a pétala ainda úmida, tá? Nessa região aqui, a gente já vai começar a colocar um tom mais escuro, que nesse caso eu tô usando o vinho, que é a parte mais escura com sombra perto do nosso miolo, ó. Sempre trabalhando a pontinha do pincel. Quando eu tô preenchendo, eu posso trabalhar o pincel inteiro, a extensão das cerdas, mas quando eu estou trabalhando assim, ó, só detalhes, então eu vou trabalhar a pontinha do pincel. Aqui, eu acredito que o vinho invadiu demais, vou colocar um pouquinho mais de rosa escuro, só para tirar essa invasão. E agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pouquinho do tutti-frutti e vou fazer uns risquinhos assim, ó, bem fininhos. Tá vendo que o pincel tem até um pouquinho de rosa ainda, ó? E vou trazendo em direção ao rosa para fazer os detalhes da minha pétala. Os detalhes mais riscadinhos, ó. E mini dobrinhas, né?
Aqui também eu vou colocar um pouquinho do rosa escuro do lado de fora, assim, como se fosse uma mini dobrinha. Pouquíssima tinta. Quem não gosta do 4-2-1, também pode usar o pincel filete nessas ocasiões, tá? Vou pegar um pouquinho do vermelho queimado e vou fazer uma sombrinha aqui, porque a nossa sombra principal, na verdade, nossa luz principal, que vai afetar a sombra do nosso desenho, ou seja, onde a nossa luz estiver, a sombra vai estar do lado contrário. Tá vindo do lado esquerdo. Então, aqui, ó, pro lado direito, eu tô fazendo uma sombrinha dessa pétala aqui sobre a outra, certo? Para deixar um pouquinho mais escuro. Aqui, de novo, eu vou colocar um pouco mais de rosa, só porque eu não quero unir essa sombra com essa, ó. E acredito até que depois de seco, eu vou colocar um pouquinho do berinjela aí em cima desse vinho, mas bem pouquinho mesmo. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro para evidenciar a minha outra sombra, ó. E aqui também vai ter um tiquinho de nada, mas só bem de levezinho. Certo? Bom, bora para uma próxima pétala e agora a gente pode fazer essa aqui. Como eu mostrei, a gente preencheu da mesma forma. Aqui mais perto do miolinho o rosa escuro e na pontinha o tutti-frutti. E agora tá na hora dos detalhes. Vou usar o 4-2-1 número 4 sem corte e a gente vai fazer algumas dobrinhas dela. São dobras bem sutis, bem suaves, são ondulações, sabe aquelas ondas assim, que fica às vezes em algumas pétalas, as próprias dobrinhas dela? É isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Vou fazer alguns bem delicado, de novo, só a pontinha do pincel, a gente não precisa usar a extensão toda das cerdas, vou usar só a pontinha. O que eu quero dizer com só a pontinha? Olha pro meu dedo, eu tô fazendo isso aqui, não isso aqui, ó. Só a pontinha realmente, tá? Eu não tô amassando o pincel dessa forma. Bom, vou colocar um pouquinho mais de rosa escuro em algumas áreas. Então, por exemplo, aqui eu vou reforçar um pouco, arrumar o contorno. Aí, eu posso vir com um pouquinho do tutti-frutti perto dessas áreas mais escuras e dar uma leve reforçada com um tom mais claro. Toda vez que a gente tem um tom escuro e coloca um tom mais suave perto dele, a gente evidencia uma tonalidade e a outra, tá? Ó. Bem suave. Não precisa de muita tinta, é para deixar bem suave mesmo. Aqui eu vou fazer mais uma dobrinha suave. Vou tirar o excesso de tinta do pincel. Vou trabalhar agora com o vermelho queimado aqui, um pouco. Como sombra, e também vou trabalhar um pouquinho aqui. Nessa, eu também vou colocar quase nada de vinho. Apesar que, como eu falei, eu acredito que depois eu vou reforçar essas tonalidades mais escuras com um pouquinho de berinjela, que eu acho que vai dar todo um charme, tá? Aqui eu vou pôr um pouquinho do vermelho queimado. E prontinho. A gente vai seguindo, preenchendo dessa mesma forma, tá? Vou fazendo as outras pétalas, seguindo esse mesmo modelo, e de hora em hora, de tempinho em tempinho, eu vou gravando uns outros pedacinhos mais explicativos para vocês, quando eu perceber que muda um pouco os detalhes de uma pétala para outra. O que vocês precisam ter na cabeça? Quando tá pintando pétalas assim, de uma flor mais realista, vejam que a gente vai sempre preenchendo, principalmente quando usa duas cores ou mais, seguindo, ó, o desenho. Então, por exemplo, essa pétala aqui tem essa curvatura, eu fui seguindo essa curvatura. Essa aqui tem a curvatura mais para baixo, eu fui seguindo essa pétala com curvatura para baixo. Essa aqui tá mais pro lado. E assim vai, tá? Então, sigam o desenho na pincelada, no movimento da pincelada, que com certeza vocês vão conseguir esse volume, certo? Bora preencher as outras pétalas agora.
pausa aí nas áreas aceleradas, porque eu quero falar um pouquinho dessa pétala que já tá mais curvadinha. Vejam que eu segui o preenchimento, rosa escuro na parte mais escura, tutti-frutti na parte mais clara. E agora a gente vai trabalhar as áreas escuras dela, tá? Vou colocar uma certa sombra aqui, porque tem uma dobrinha. Essa pétala tá meio dobradinha. Vou colocar um pouco aqui, ó. Vou tirar o excesso de tinta do pincel, vou até lavar o pincel. Vou trabalhar com um tiquinho do nosso tutti-frutti. Esse aqui é o rosa. Quem não tem o tutti-frutti também pode ser o rosa bebê. Ó. Só vai ficar mais clarinho, tá? Porque o tutti-frutti, ele não é tão clarinho que nem o rosa bebê. Certo? Fiz aí uma pequena dobrinha. Vou pegar aqui o vinho e fazer uma curvinha aqui embaixo. Meio grandinha. Um pouquinho mais. Tirar o excesso de tinta do pincel, porque tem cores mais escuras. Aqui eu quero um pouquinho do vermelho queimado também. Nessa pontinha aqui, a gente pode deixar um tiquinho de nada mais clarinho. Mesma coisa eu posso fazer aqui. E também aqui. Vou intensificar a minha dobrinha, sempre trabalhando, como eu já mostrei para vocês, a pontinha do nosso pincel, certo? Mais uma pétala concluída, agora eu vou fazer essa e depois essa. Vou ensinar mais uma pétala só para que vocês frisem bem na cabeça os ensinamentos, mas como vocês perceberam, todas seguem a mesma linha de preenchimento. Bora lá para essa aqui, então, vou fazer a mesma coisa. Então, aqui embaixo, vou trabalhar com rosa escuro, que é o rosa mais escuro. Aqui em cima, a gente vai trabalhar com rosa mais claro, que nesse caso é o tutti-frutti. E vou preenchendo a pétala toda dessa forma. Aqui eu vou deixar um pouquinho arredondado o nosso rosa escuro, só para dar aquele aspecto de pétala mais arredondada mesmo, mais curvada. Aqui vem o tutti-frutti. Pincel 421 em mãos, aquele que não está cortado, bora para os detalhes. Vou começar com um pouquinho do nosso vermelho queimado aqui. Com o rosa mais clarinho, vou fazer alguns risquinhos para cá. Também vou usar o rosa mais escuro, rosa escuro mesmo, e fazer daqui para cima. Aqui, vou pegar um pouquinho do rosa claro, nosso tutti-frutti, colocar aqui na ponta e puxar, sempre levantando o pincelzinho, ó, para deixar um degradê bem bonito entre as cores. Certo? Olha só como a pétala já ficou um pouco curvada. Eu confesso que eu não gostei muito desses risquinhos. Vou tirar um pouquinho do excesso. Achei que ficou muito escuro, ó. Então, eu vou dar uma leve clareadinha. Com um pincel limpinho, a gente puxa e tira um pouco, ó. Certo? Aqui tem uma linhazinha que tá marcando que foi com o carbono que eu fiz. Toda vez que eu vou pintar a pétala, eu esqueço
mas o ideal é que a gente não faça as marcações de dentro da pétala. Eu faço no risco para vocês, porque algumas pessoas seguem o risco muito à risca mesmo. Se o risco não tá perfeito para elas, elas acabam se confundindo. Mas podem perceber que a gente faz muito movimento sem precisar do risco, sem precisar dessas informações, tá certo? Bom, agora, bora preencher o miolinho. Troquei as cores, coloquei algumas para o miolinho e também alguns detalhes. Conforme eu for usando, eu vou falando para vocês. Vamos usar agora o pincel 421 menorzinho. Eu não consigo trabalhar áreas muito pequenas com pincéis grandes, então por isso que eu vou sempre trocando a numeração do pincel, tá? O tamanho dele. Mas se vocês conseguirem fazer todas as áreas com o mesmo pincel, fiquem à vontade. Aqui a gente vai trabalhar com um pouquinho do berinjela e eu vou reforçar alguns pontos mais escuros onde antes estava o vinho. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, vou colocar aqui que eu criei um vãozinho, que na verdade é essa pétala, só que como tá com ausência de luz, porque ela tá bem embaixo, então ela ficou mais escura. Aqui também, nesse vãozinho aqui, nesse outro aqui. E por que não um pouquinho aqui. Bem pouquinha tinta, só para dar um pouco mais de sombra. Aqui, com a tinta, com a sujeirinha do pincel, eu vou colocar um pouquinho de nada perto do miolo. E aqui também. Como é só a sujeirinha, dá aquela impressão de que, na verdade, era o vinho, tá? Vou pegar o 421 que a gente estava usando para preencher. Vou pegar o magenta, que é uma cor lindíssima, e eu vou colocar bem aqui embaixo da parte menor do miolo. Vou pegar um pouquinho mais. E agora, eu vou finalizar o preenchimento, sem me preocupar muito com o contorno, ele não precisa ficar exato. Vou finalizar o preenchimento com o azul petróleo. Tudo preenchido, vou usar o pincel pequenininho e a gente vai começar a fazer alguns detalhes de pistilo, tá? Eu tô usando aqui o flor de malva, mas vocês podem usar também o lilás. Tinta na pontinha do pincel, eu vou fazer algumas voltinhas assim, ó, porque são os pistilos da nossa papoula. Por isso que eu falei que vocês não precisavam se preocupar com o contorno. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer um detalhezinho azul pra fora, assim, ó. Porque como são mini pétalas, parecem umas pétalas bem pequenininhas. Então, não tem problema sair para além do desenho, tá? Ó. E eu vou fazer várias nesse sentido. Vou encher esse miolinho, que dá um pouquinho de trabalho mesmo, mas ele fica com um aspecto mais realista. Aqui eu vou colocar um pouquinho de amarelo canário, ó, mais pertinho do miolinho central, desse miolinho aqui. Sempre na pontinha do pincel, ó, põe e levanta. Põe o pincel, levanta, tá vendo, ó? Certo? E vou fazendo isso nele todinho. Antes de fazermos esse círculo menor, o que a gente vai fazer? Vou pegar o filete, um pouquinho do tutti-frutti e vou fazer alguns risquinhos bem suaves aqui, ó. E ainda vou tirar um pouco desse excesso. Então, eu vou pegar mais do magenta e deixar mais suave ainda esses risquinhos do tutti-frutti. Também posso pegar um pouco do azul petróleo e fazer aqui um tiquinho. Veja, toda vez que eu falo posso, significa que para alguns de vocês só esse detalhe já tá bom. Mas quanto mais informação a gente puder colocar, mais realista pode ficar. Então, quanto mais informação parecida com a sua foto de referência você conseguir colocar,
mais realista o seu desenho pode ficar. Aqui eu vou trabalhar com o filete e vou fazer umas curvinhas com as tonalidades mais claras, para dar ainda mais volume e mostrar que realmente nós estamos falando de pistilos. Ok? Vou preencher agora esse círculo do meio de azul petróleo. Com o filete, nós vamos fazer partes mais claras usando também o flor de malva. Venho aqui, ó, e vou fazer alguns tracinhos, mini tracinhos, aqui também, ó. Nessa parte aqui, a gente vai até colocar o branco posteriormente. Quanto mais fininho vocês conseguirem fazer os tracinhos, mais bonitinho vai ficar, tá? Então, eu vou concentrar esses tracinhos na lateral. E também um pouquinho mais aqui em cima. Aqui pro centro, a gente pode fazer mini pontinhos. Ah, eu vi uma papoula que o miolo não era assim. Lembrem-se que cada papoula pode ser um pouco diferente. Não existem diversos tipos de miolinho de girassol? É a mesma coisa com a papoula e com outras flores. Ó. Vou pegar um pouquinho só do azul petróleo, deixar um pouco mais definido aqui, em volta. E também vou pegar um pouquinho do nosso amarelo canário, ó. Pra fazer mais coisinha aqui em volta dele. Certo? Aqui também. Vou lavar o pincel só para tirar o excesso. Venho aqui com mais um pouquinho de flor de malva. Também pode ser o lilás, tá? Se vocês preferirem. Ah, eu passei o lilás, não ficou igual ao seu. Cada cor tem a sua particularidade. Quando a gente fala em determinadas cores que vocês podem usar para substituir, a gente está tentando só ajudar caso vocês não encontrem alguma cor. Aqui eu vou colocar um pouquinho do azul petróleo do lado de fora. E vou vir com o flor de malva aqui na beiradinha, certo? Bora para os detalhes finais agora. Bora usar agora o palha ou areia para você poder fazer as partes um pouquinho mais claras. Raramente eu uso branco em algumas flores, principalmente porque o branco dá aquela luz mais marcadinha, que não é o que eu quero agora. Eu quero uma luz mais suave. Também usei um pouco do berinjela aqui embaixo, só para deixar uma sombrinha do nosso miolo, tá? O que eu vou fazer com o palha, então? Vou pegar só um pouquinho de nada e vou iluminar algumas áreas mais clarinhas. Por que eu não gosto de usar o branco? Aqui eu tô usando o 421, número 4, só que dessa vez cortadinho, porque eu quero bem pouquinha tinta. Quanto mais durinha as cerdas do seu pincel, mais ela vai fazer com que a tinta entre na trama do tecido. Então, se a tinta entrar muito na trama do tecido, significa que ela vai ficar mais apagadinha, que é o que a gente quer aqui, tá? Por que eu tô com palha? Na verdade, esse aqui é o areia, mas vocês podem usar o palha também. Porque essa flor, ela não tem a superfície refletora. O que é uma superfície refletora? Bateu alguma luz, formou aquela luz mais branca, aquele detalhe branco. Essa flor não tem esse tipo de superfície. Então, por isso a gente vai trabalhando detalhe por detalhe, assim, ó, mas sem usar o branco. Então, não tô usando branco, eu tô usando tonalidades mais claras para dar o efeito que a gente quer, sem necessariamente ser o branco, certo? Com o nosso filete, eu vou fazer uns detalhes assim, ó, mais clarinhos em algumas bordinhas, só para deixar mais destacado. Bem pouquinha tinta, ó. Porque a bordinha da nossa flor, ela não é toda retinha. O que eu quero dizer com isso? Ela não tem uma forma certinha, ela é um pouquinho serrilhada. Então, é isso que eu tô fazendo aqui, tá? Aqui, vamos colocar um pouquinho também de areia, ó. Pra deixar mais clarinho. E aqui também a gente pode pôr um pouco. Eu confesso que a minha referência ela era mais escura, mas eu quis deixar ela um pouco mais clara, porque como eu já disse várias vezes para vocês em outros vídeos, a gente tem a nossa liberdade artística. Aqui, ao invés de usar o branco, eu também vou usar o palha, um pouquinho só.
para deixar esse miolo, perdão, não é o palha, né, gente? É o areia. Para deixar esse miolo mais clarinho aqui. Certo, ó? Já fiz uma papoula mais escura numa aula também, que tinha um miolo um pouquinho diferente. Era um miolo muito bonito, mas ela não era desse formato, miolo. E também era uma papoula de outra cor. Talvez seja por isso que o miolo também era um pouco diferente. Ok? Bora agora fazer a nossa sombra mais marcadinha. E para isso, eu gosto de diluir um pouquinho do cinza com a misturinha. O que que é a misturinha? Incolor com aquarela silk ou diluente com aquarela silk atual Fashion Colors, tá? Se for incolor, são partes iguais, ou seja, vai colocar uma porção de incolor igual uma porção de Fashion Colors incolor. Agora, se for diluente, vai colocar uma porção inteira de diluente para meia de incolor Fashion Colors, ok? Incolor que eu mencionei antes é o antigo clareador. Então, é o clareador barra incolor, ok? E Fashion Colors a gente usa o Aquarela Silk e Fashion Colors também incolor, tá bom? Bom, tô aqui com um pincel chato, que é o 454, e agora a gente vai fazer a sombra. Eu sempre gosto de começar perto do elemento, porque ao me distanciar do elemento, eu vou deixando um pouquinho mais claro, ó. Então, eu vou fazer aqui perto, aí eu vou deixar um pouquinho mais claro, puxando para além do elemento. Então, perto do elemento vai ficar sempre mais escuro, e depois vai deixando um pouco mais claro. Nessa pontinha aqui, eu confesso para vocês que a gente precisa fazer um detalhe pequeno. Então, eu vou usar um pincel pequeno também, porque ele vem aqui e faz assim, bem pouquinho pra cá, ó. Eu não conseguiria fazer esse pouquinho com um pincel grandão. Então, eu vou lá e trabalho com um pincel menor, ó. Ok? Bora continuar, então, essa parte de sombra. Agora, eu vou fazer pra cá. Vou pegar sempre perto do risco, um pouquinho de tinta, venho aqui, ó, puxo pra cá e vou, ó, perto do risco eu coloquei primeiro e depois eu vou puxando pra mais longe do risco, ó, certo? Bora continuar aqui em cima. Finalizei a toalhinha com stencil bem básico, aqui eu bati um stencil de folhagem com cinza, o mesmo stencil desse ladinho, claro que eu protegi a área, ó, com fita para que não borrasse, tá? A parte felpuda, e coloquei aqui uma frasezinha e vocês podem colocar o que vocês acharem melhor, tá bom? Então, essa aqui é uma ideia de toalha para que vocês possam fazer aí e vender também. Beijinhos para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau e até uma próxima!